começando agora, e não sei, vem tem uma amiga que tem uma filha, né? Boa noite, menina Jéssica, Larissa. Larissa, você vai ficar assistindo as duas aulas, é? Prof, eu já ia falar isso com a senhora. Acho Porque que eu vou. você decidiu ficar na segunda Sim, e assistiu no sábado. foi piloto automático. As meninas mandaram lá no grupo e daí eu já fui entrando. Mas eu vou ficar no sábado. Uhum, tá ok, então. Então, decida isso. Então, ok, então. Tá ok, então. Não. Aí, pronto. Aí que eu tô falando aqui com a Renata, que eu estava falando sobre um livro, né, que eu estava vendo, recomendando para vocês, que esse aqui é a Pele, né, o nome é Pele, Pele do Nascimento à Maturidade, de Harris, que é um livro bem completo da anatomia da pele, e fala sobre fisiologia e a passagem da pele na infância, na adolescência, principalmente na adolescência, quando se manifesta as acnes, né? Na gestação, que também tem as suas deformidades, né? Teciduais na gestação. A pele, quando ela está com estresse, que normalmente é o que a gente vai encontrar hoje em dia, né? A pele com estresse. A pele na maturidade, né? E também fala sobre sistema imunológico, como a gente trabalhar isso tudo. Então, é conhecer um pouquinho mais desse tecido, um pouquinho mais profundo. Não significa, pô, eu vou pegar esse livro e ler todo ele, porque eu ainda não li. Agora, algumas partes mais importantes que eu acho que eu deveria, que eu, às vezes eu acrescento em uma aula ou em sala de aula para poder falar sobre algum assunto, e normalmente eu tenho ele em mãos para poder tirar minhas dúvidas. Tanto que ele está chegando com. Não sei se dá para ver com o marcador aqui, porque eu marco o que eu acho interessante. E tem aqui esse cosmetologia também aplicada, que ele também está na faixa dos R$ 45, que segue a mesma editora daquela estética, acho que é terapias estéticas, se não estiver enganado, estéticas corporais, deixa eu ver aqui, técnicas estéticas faciais e técnicas estéticas corporais. Ele segue essa mesma editora, mas esse aqui é de Simone Pires Matos, tá? Fala sobre também a cosmetologia em si. Ele também é um pouquinho mais completo, tá? Ele também fala sobre os termos, né, de algumas nomenclaturas. Ele fala sobre algum processo química orgânica, química inorgânica, bioquímica, vitaminas hidrossolúveis, solúveis e alguns minerais. Então ele também é um pouquinho mais puxado, né? Tipos e subtipos de pele, então ele classifica bastante quando fala aqui relacionado a esse tipo de pele e qual o cosmético a ser utilizado, né? Os componentes do cosmético também ele fala relacionado a alguns ativos, agentes físicos, químicos e biológicos. Ele aprofunda também um pouquinho mais e fala também da reação de alguns cosméticos, né? Ou na verdade dermocosméticos também. Então, a cosmetologia também é um pouquinho mais direcionada, na verdade, né? Ele literalmente direciona, ele lhe dá a solução para o seu problema. E esse daqui é 10% humano, né? Com os micro-organismos são a chave da saúde do corpo e da mente. Também é um livro interessante, né? Que dá para poder ver, sentir um pouquinho mais. Esse livro é um pouquinho mais direto, né? Não é um livro de não é um livro de estudo, mas que eu digo que estudo é que a gente parar, né? Para poder estudar assim que ver alguns critérios para você colocar em aula, mas sim serve para poder a gente ter uma certa noção, né, do que se passa por dentro do nosso corpo. Ele também é muito bom, eu gosto muito dele.
Então, basicamente, esses três livros, e tem um livro também que é o Terapêuticas e Estéticas, que eu até acho que eu passei para vocês, se eu não estiver enganado, que ele é de Fábio Borges, é o de capa vermelha. Então, são livros de cabeceira mesmo, que você tem que ter ali no seu dia a dia para poder tirar qualquer dúvida. É como qualquer outro, um médico, né? O médico, ele tem os seus livros ali de cabeceira, ou algum site, alguma referência que ele sempre pega ali na internet, ou até no próprio livro mesmo, que ele já sabe, para referenciar alguma coisa, para poder tirar dúvida de algum medicamento, de alguma dosagem. E a gente também tem que seguir o mesmo padrão, né? Tem alguns livros físicos, mesmo que fábrica física, para poder você pegar, ler, grifar e entender um pouquinho mais. Porque quando a gente está ali na frente do computador ou do celular, é bem difícil, né? A gente parar para ler um artigo, um livro, às vezes dá sono, a gente quando clica sem querer em um botão, aí abre outro, aí quando abre algumas redes sociais, aí a gente esquece por 20 minutos, você vê que passa muito rápido, quando a gente está ali passando o dedinho. Então, quando você tem um livro físico, é diferente, né? Você consegue aprofundar um pouquinho mais. Então, é isso, né? Que eu estava falando aqui quando você estava entrando sobre alguns livros de cabeceira. Esse Pele, Cosmetologia Aplicada e o 10% Humano. Ele é bem interessante. Comprei os três na Amazon e chegou bem rapidinho. O frete é bem. Acho que nem teve frete, acho que foi frete grátis por ter comprado os três. Na Amazon facilita bastante, tá? Então, boa noite para quem ainda não dei boa noite, que eu só tô falando e permitindo a entrada aqui. Hoje nós iremos. Boa noite, meus amores. Hoje nós iremos falar sobre. Vocês viram lá no Blue? Sobre a rosácea e o tratamento de rosácea, tá? Então, agora no primeiro tempo, já quero que vocês peguem aí o artigo sobre rosácea, para a gente começar a ler, tá? E a gente vê também um artigo sobre os tratamentos, para poder a gente também começar a analisar esse tratamento sobre a rosácea. Porque já falamos sobre melasma, falamos sobre hiperpigmentação pós-inflamatória, e querendo ou não, em alguns momentos, a rosácea ela acaba entrando em algumas questões, né? Em alguns exemplos, em algumas falas, acaba entrando a dúvida sobre rosácea. Então, eu trouxe a rosácea hoje para poder a gente estar tentando nivelar aí essas dúvidas, tá? Quem pode estar colocando para mim lá no, qual das Jennifer que pode estar olhando lá para mim no Blue e colocar no grupo? Quem ainda não pegou o artigo.
Obrigada, Liz. Tá ok, Lu, tranquilo. Estou compartilhando aí com vocês um dos artigos. Boa noite, Desirê. Esse artigo é o artigo conhecimento dos profissionais em estética sobre tratamentos sobre rosácea. Então, na verdade, os dois artigos são sobre tratamentos, né, sobre a rosácea, e automaticamente ele vai falando, né, sobre o, a patologia em si, tá? É, Desirê, a gente vai ler, no caso vocês vão ler e vão estar debatendo. Ou a gente pode até estar lendo aqui agora, porque às vezes eu peço para ler, uns lê, outros não lê, e aí acaba dando no mesmo, né? Dá tudo em pizza. Então acho que é melhor a gente começar a ler por aqui. O que é que vocês acham? Não é melhor para poder. Eu grifei até algumas partes do artigo que eu achei interessante para estarmos, né, lembrando de algumas partes, mas como é um artigo razoavelmente pequeno, né, porque ele tem introdução, objetivo, né, justificativo, materiais e métodos, que é relacionado ao estudo, desenvolvimento, aos tipos de pele, tipo de grau de rosácea, tipo de rosácea, né, e aí os tratamentos estéticos e dermatológicos de resultado. Ele é bem tranquilo. Podemos começar a ler por aqui mesmo? O que é que vocês acham? Quem Podemos. pode estar à disposição? Ótimo. Você começa, Liz. E aí depois, quando eu pedir Pode para ser. você, você parar, aí Renata pode continuar. Quem quer ler também? A gente começa Tá pelo. ok, tá ok, Raimundo. Jennifer também pode ler. A Jennifer Paz, a Jennifer Lima também. Ok. Laís, que também lê. Quem lê também é a Clívia, também lê de vez em quando. Tranquilo. Então, então, quem quiser ler, pode também dar um. Então, vamos começar. Você vai ler pelo meu, Liz, ou vai ler pelo seu? Pelo Eu vou meu. acompanhar pelo seu, né? Que é até melhor, porque às vezes eu acompanho aqui. Então, quem quiser pode estar acompanhando pelo meu, tá? Aí você começa do resumo e depois já vai para a introdução. Na verdade, você lê o resumo todo, tá? Ah, E aí, Renata depois lê os dois primeiros parágrafos da introdução. tá. Esse é o. Deixa eu ver aqui, resumo. Este trabalho se propôs analisar os procedimentos estéticos para o tratamento de rosácea. Esta patologia tem origem vascular, inflamatória e sem cura, contendo 5 graus e subtipos. A pesquisa se desenvolveu em duas frentes de trabalho: pesquisa de campo junto a profissionais estetas. Sim, Pes- sim, são vocês. Ah, tá. E pesquisa bibliográfica. A pesquisa junto a 10 estetas
esteticista, Estetas. melhor, demonstrou que 50% desconhecem a patologia. Outras 40% têm conhecimento da patologia e atuaram em mulheres na faixa de idade de 20 a 42 anos. Somente 10% dos profissionais demonstraram conhecimento da patologia. Também em homens, na faixa de 35 anos, na faixa de idade de 35 anos. Ou seja, ainda falta um pouquinho mais de conhecimento na área, né? Sim, eu tinha lido um pouco do artigo antes de começar a aula e realmente a rosácea, ela na área estética, ela não é muito, os profissionais não pegam porque ela é uma inflamação vascular, né? Então, Uhum. são poucos os procedimentos a serem feitos. Aí por isso que as esteticistas, elas não trabalham muito com a rosácea. Mas a gente pode estar trabalhando não diretamente com rosácea, mas pensar em uma, vamos dizer, uma prevenção para não chegar a uma fase aguda e um tratamento para deixar a pele um pouquinho mais o que hidratada, fazer uma, como se fala, é aquele tratamento paralelo, né? Então, eu tenho que ter esse Isso. conhecimento para fazer um tratamento paralelo. Poderá ser uma doença vascular, então a gente tem que começar a não querer curar ela, né? Tratar ela diretamente, mas ver Até fatores porque não para tem cura, né? justamente, Então, né? só a prevenção mesmo. Isso mesmo. Renata, pode ler aí a introdução? Sim, eu vou ler pelo seu, tá? Tá me ouvindo? Sim, sim, pode ler. A rosácea é uma doença vascular inflamatória crônica sem cura, porém há tratamentos para o controle desta patologia, contendo os graus 1, 2, 3, 4, 5 e os subtipos clínicos são eritematosa, telangiectasia, papulopustulosa, fimatose e ocular. Sua incidência é maior em mulheres de 20 a 42 anos. Em homens, é menos incidente. A média de idade varia em torno de 35 anos. Porém, quando a doença se manifesta, o quadro clínico é geralmente mais grave, causando a rinofina, quando ocorre o aumento do volume do nariz, cuja pele se apresenta infiltrada, com os poros dilatados e com elevação da superfície. Nossa, quando chega nesse nível, é um nível muito chato, né? Então tem que começar a identificar, né, a doença, né, e ver relacionada à manifestação clínica. Ou seja, você viu um paciente que você identificou que ele está com rosácea, então encaminha para um dermatologista o quanto antes, porque às vezes, muitas vezes ele não tem esse conhecimento, já passou por outros profissionais acabou fazendo outros outros tratamentos um pouquinho mais invasivos, tratamentos que não é possível ser realizado e acabou prejudicando esse tecido, né? Aí tem que ter realmente esse parâmetro. Obrigada, Rê. Jennifer, o Paz ou a outra? Paz, começa a ler para mim. Tá, vou começar. O desencadeamento da rosácea e o agravamento da doença são pouco conhecidos, porém alguns fatores podem influenciar seu surgimento, como exposição ao sol, estresse emocional, calor, exercícios físicos, frio e vento, bebidas alcoólicas, produtos cosmecêuticos e bebidas quentes. A área predominante afetada é o centro facial, sobretudo regiões malares, bochechas, nariz, região frontal e mento, parte inferior e média da face, abaixo do lábio inferior. Caracteriza por episódios recorrentes de ruborização, vermelhidão, edemas, inchaço
e eritema, erupção cutânea, agravando-se pela presença de pápula, pústulas, telangiectasias e fibrose tecidual. Para o controle da doença, pode-se utilizar tratamentos estéticos, como, por exemplo, limpeza de pele com ativos calmantes, dermoabrasão, drenagem linfática manual, massagem facial com esferas, luz intensa pulsada e alta frequência. Tá, obrigada, amor. Então, vocês viram aí que relacionada à área que realmente está correlacionada com a rosácea, dá para poder ser o quê? Literalmente, vamos se comparado com o início de um melasma. Porque quando o melasma se inicia no tecido, ele não tem aqueles microvasos. Mas se tem uma pele, um fototipo mais claro, fototipo 1 e o 2, e aí começa aquela vermelhidão, que é tipo um fator agudo, né, uma situação aguda da rosácea, né, que é um eritema, né, e inchaço ali no local, mas relacionada mais ao eritema. Ah, começou com eritema ali e um pouquinho que daqueles microvasos, das telangiectasias. Então, tem pessoas que têm uma pele fototipo mais claros, que podem ser, alguns profissionais podem trocar com melasma. Porque quando o melasma começa em peles mais claras, ele começa assim também. Ele começa um pouquinho vermelho, né, inflama aquele local e depois as melaninas começam a aflorar ali na região. Então, no fator inicial, sim, pode ser confundido, principalmente com relacionado à região. Ou seja, o melasma está na região também, né, malares, na região do nariz, região frontal. Só não está muito no mento, que aí já não é característica, né, do melasma, mas também, já as outras regiões também seguem essa mesma característica. Agora, a gente tem que saber a característica do melasma, né, que melasma, ela é simétrico, né, ela tem bordas irregulares, ela também relacionada às bordas irregulares, elas são assimétricas. Simétrico porque são do mesmo lado, mas relacionada ao formato dela é assimétrico, tá? Então, ela também tem essa característica, né? Então, quando se fala de rosácea, ela aparece com aquela vermelhidão, mas só que tem algumas pessoas que aparecem em algumas regiões, como também o melasma, e tem outros que já vai no rosto todo, tá? Que também tem esse aspecto, né? E aí, quando ele fala aqui, ó, que até ele fez relacionado a, a um tratamento estético, né? Então, podemos fazer uma limpeza de pele com o que produz calmantes, uma dermoabrasão, que é um dermoabrasão, um pire de diamante, mas menos abrasivo, tá? Podemos fazer uma drenagem linfática manual, massagem com esferas, que junta também a cromoterapia, para poder estar fazendo ali, acalmando o tecido e a pessoa também, né, que, em si, a cliente, né. Luz intensa pulsada, que seria um pouquinho mais intenso, que é mais correlacionado aos microvasos, e alta frequência, mas alta frequência naquele aspecto de hidratação cutânea, né, que eu vou com a alta frequência, com gel ou com creme e calmante, e vou passando ali naquela região, tá? Então, também segue esse aspecto aí. Então, já temos a solução, basicamente, né? A gente só tem que ver as características dela. Outra, Jennifer, pode terminar de ler esse parágrafo e lê só um pouquinho do objetivo. Oi, prof. Oi. Para continuar aqui no objetivo? Não, você continua aqui um finalzinho da introdução, né? E já pode ir lendo. Qualquer coisa eu peço para você parar. Ok. Observa-se que a rosácea é causada principalmente por fatores extrínsecos e intrínsecos. Entretanto, a falta de informação pode ser um fator agravante para essa patologia. Faz-se necessários esclarecimentos sobre a doença, tanto aos profissionais da área de estética quanto aos pacientes, favorecendo assim a prevenção e o tratamento.
Este estudo Pode continuar. objetiva realizar levantamento bibliográfico sobre a rosácea, incluindo seus graus e subtipos. Os melhores tratamentos é colher informações sobre o conhecimento de profissionais estetas sobre a patologia, influenciando, portanto, na qualidade de vida e autoestima dos clientes acometidos pela doença. A rosácea é uma patologia pouco conhecida no ramo estético e na população em geral. Desta forma, esse estudo tem como justificativa melhorar o conhecimento sobre o tratamento estético, visto que esta patologia pode afetar de maneira negativa a autoestima das pessoas acometidas. Pode passar direto por materiais e métodos. Começa só esse primeiro parágrafo de desenvolvimento e depois a Clívia pode ler depois aí para mim. Pode continuar, Jennifer. A pele é formada por tecidos de origem ectodérmica e mesodérmica, que superpõem a partir da superfície em três estruturas distintas, a epiderme, a derme e a hipoderme. Pode continuar. Pode continuar, né? A pele também age como órgão sensorial, participa do sistema imunológico e exerce outras funções como regular a temperatura corpórea, produção de vitamina D, proteção dos tecidos subjacentes, reserva de nutrientes, barreira entre o organismo e o meio externo, proteção contra desidratação e radiação UV. As células epidérmicas são importantes para a imunidade. Continua. Ok, muito obrigada, amor. Não. Laísa, pode continuar para mim? A Clívia, essa internet não está legal. Pronto, aí lê os tipos de pele e vai lendo, aí qualquer coisa eu peço para tu parar. Aonde que eu... Tipos de pele. Pele normal. É a pele macia, com pH equilibrado, coloração saudável, poros regulares. Pele lipídica, excesso de brilho, poros dilatados, textura granulosa. Pele alipídica, textura fina, pouca secreção de sebo, opaca, áspera. Pele negra, alto nível de melanina e colágeno, espessos e firmes. Pele mista, apresenta oleosidade na zona T, com laterais da face seca ou normal. Só rapidinho aí, só Laís. Vocês viram que ele, na verdade, o estudo caracterizou alguns tipos de pele, né? Ele caracterizou o tipo de pele normal, lipídica, alípica, pele negra, né? E pele mista. Então, ele acabou também identificando um pouquinho relacionado à pele negra, né? Que também ele caracterizou, né? Ele subclassificou. Continue, Laís. A rosácea esteticamente apresenta a face eritematosa, textura escamosa com sintomas de ardência e queimação, com facilidade em peles secas e claras. Leio as classificações também? Sim, alguém quer ler? Pode continuar, Laís. Tá lendo pelo meu ou pelo seu? Pelo seu. Se tiver como abaixar um pouquinho. Então deixa eu só... Aí, pronto. Pode continuar. Eritematoso telangiectasia. 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 Isso. Acomete na região centrofacial, adquirindo tom avermelhado e evidenciando as telangiectasias. A pele se torna sensível, recomendando-se não usar cremes abrasivos ou ácidos. Aí está a observação, peraí, rapidinho aí. Tá. Aí ele vai falar a classificação e o grau de cada uma das rosáceas. Então, falou primeiro eritematoso e com telangiectasias, né? Então, já sabe, regiões, né, com centro da face, que tem um tom avermelhado, e tem algumas evidências de telangiectasias,
então se torna o quê? Uma pele sensível. Então, não se deve usar o quê? Produtos e nem recursos abrasivos e nem ácidos, tá? Então, coloca aí como observação de tratamento. Então, já vai fugir desse critério um protocolo para a rosácea, tá? Pode continuar. Rosácea pápula pustulosa, elevando-se o tom avermelhado com o aparecimento de lesões pápulas pustulosas em surtos. Rosácea fimatose, tipo raro, acometido mais em homens, afetando a região do nariz, fazendo com que dobre de tamanho e aumento. Rosácea circular, atinge a região dos olhos com inflamação, apresentando avermelhamento. Porque o rosa não dá para ler direito. Isso, avermelhamento e descamação. Descamação na área dos cílios, chamado de blefarite, evoluindo para perda da visão. E a granulomatosa, sua característica principal é o surgimento de nódulos acastanhados na face. Ok, obrigada. Uma observação aqui bem importante. Aí ele vem falando sobre eritematose e telangiectasias, né, com telangiectasias. Quem tem uma pele muito sensível, peles claras e bem sensíveis, também tem essa característica de rosácea, e tem muita gente que pode achar que é só apenas as telangiectasias, mas a pessoa também pode estar adquirida ali rosácea. Como eu posso identificar, professora, isso então? Fazendo anamnese. Você, quando está em alta temperatura, né, quando o dia está muito quente, você sente sua pele arder, queimar e fica bem vermelha? Ah, sim, rosácea. Quando você está no frio, você também sente esses mesmos aspectos? Sim, rosácea. Quando a rosácea papulopustulosa, normalmente aparece, né, naquelas pessoas mais jovens, e aí tem essa característica, né, de ter algumas pápulas de pústulas ali naquela região, e aí fica muito vermelho. E aí também tem essa característica, então vou fazer uma limpeza de pele, e aí como está muito inflamado, eu vou fazer a extração de tudo que é possível, colocar um ácido e tal, e vai acabar agravando a situação. Então, antes, fazer a anamnese. As mesmas perguntas que está relacionada à rosácea. Em altas temperaturas e em baixas temperaturas, qual é a resposta da sua pele? Se queima e se fica muito com vermelhidão, tá? Então, realmente, tem que ter essa característica. Sempre tem que ter, na verdade, essa pergunta na nossa ficha de anamnese relacionada à rosácea, porque nem muita gente conhece, né? Então, a rosácea e a fimatose são bem raros, né? Que aparecem mais em homem, na região do nariz. E aí, no caso, vai aumentando de tamanho, que aí também tem como visualizar isso, né? E caracterizar como rosácea mesmo. Isso também é uma questão dermatológica. A única coisa que vocês podem fazer aí é uma prevenção e um acolhimento a produtos calmantes para poder acalmar mais esse tecido. E caso a pessoa não saiba, indicar realmente para o dermatologista. Uma rosácea ocular atinge a região dos olhos, inflamando tal, vermelhidão, descamação na área dos cílios, então também dá uma olhada, né, um pouquinho mais a fundo relacionada a isso. Então tem algumas mulheres, né, que está relacionada a muita vaidade, então descamação na área dos cílios, né, na região dos olhos, ficar também de olho e recomendar. E granulomatosa, né, característica principal, surgimento de nódulos acastanhados na face. Então, também como tem essa característica de nódulos, a gente vai achar que é uma acne, né, nódulo pustuloso, então vamos ver o que dá para ser feito. Não dá para ser feito nada. Na verdade, não diretamente, né, ali no nódulo, mas sim na região, acalmando, porque se a gente acalma a região em si, a gente começa a ter uma resposta de todo o tecido, tá? Então, isso é importante.
Aí que aqui tem as fotos, né? Esse artigo mostra algumas fotos de uma rosácea. Isso aqui é a primeira placa com eritema, com escamas de focos de atrofia, né? Então, é bem severa esse daqui. Esse daqui é a rosácea ocular, então fica como se tivesse uma cama de hipertensão, né? Como se fosse um glaucoma, né? Aquela hipertensão ocular, que o olho fica bem vermelho, mas só que aí já não tem essa característica. Não sei se vocês dão para ver aqui, que estão bem na bordinha aqui dos cílios, está aparecendo uma descamação, né? Nos cílios, então também tem essa característica. A fase 3 aqui, a rosácea fimatose, que é o nariz, né? Que dá aquele volume, justamente a parte vascular. E aqui é normalmente a rosácea com telangiectasias, que é o que realmente, as que mais nós vimos por aí, né? A rosácea com telangiectasias, quando na fase aguda. E a rosácea papulopustulosa, que é aquela questão, né? Tá vermelho, tá inflamado, vamos tratar, né? O que dá para ser feito. Aqui nessa região mesmo de rosácea papulopustulosa, aí tem que ver diminuir a fase aguda dela para poder voltar a fazer uma limpeza de pele, né, com extração. Na verdade, nesse primeiro momento aqui, é sem extração mesmo, para tentar diminuir a bactéria das pápulas e pústulas que estão aqui presentes, utilizando também a alta frequência para diminuir essas pápulas e pústulas, e colocar uma máscara calmante aí. Aí sim vai ser favorável, tá? Aí, quem lê aqui alguns tipos de tratamento para a gente? Quem pode ler? Eu vou ler, prof. Ok, lê para mim, por favor. Obrigada. Tipos de tratamento. Estético. Pode tratar externamente com luz pulsada, melhora o aspecto da pele, cauteriza a visibilidade sanguínea. A massagem, ela acalma a pele irritada e reduz o eritema. Drenagem linfática, remove toxinas, melhorando o fluxo, o fluxo circulatório linfático, aliviando o edema. Limpeza de pele, remove a camada córnea, diminuindo a oleosidade. Utilização de ativos calmantes, erva doce, óleo essencial de lavanda, azuleno, beta-glutã. Peeling enzimático, contém ativos naturais à base de fruta. Gonagem e esfoliação mecânica, remoção das células mortas presentes na superfície da pele. Esferas, tem efeito calmante. Eu tô lendo pelo seu, prof. Tá, deixa eu ver aqui embaixo. Pronto. Aí ele já terminou relacionado ao tratamento estético. Aí fala aqui sobre o resultado, né, relacionado às entrevistas e a doença. Que fala mais sobre alguns estetistas, na verdade, né, que também fizeram essa pesquisa com esteticista e viram relacionada ao seu conhecimento, né, que a gente já viu lá na introdução. Mas o nosso objetivo é esse tratamento estético. Obrigada, Lu. O que vocês já observaram aqui, ó, relacionado aos tratamentos estéticos. Então, anotem o que dá para ser feito com a rosácea. Drenagem linfática, em todos os casos, tá? Massagem calmante também, em todos os casos. Limpeza de pele, né? Diminuindo essa camada córnea e só equilibrando a oleosidade, tá? Sempre ter ativos calmantes. Se for usar, bom usar também uma argila, né? Com chá de erva doce também é favorável, uma argila verde, que ela é antioxidante, ela vai fazer o quê? A absorção, né, de toda aquela oleosidade daquela glândula sebácea vai murchar, né, se tiver alguma pápula expulso ali também na região vai ser bom. Peeling enzimático também é um peeling enzimático que ele também ainda não é agressivo. A gente fala de peeling, normalmente acho que é agressivo, né, mas esse peeling aí, no caso, esse peeling enzimático, ele é mais tranquilo, ele vai fazer uma pequena esfoliação, mas ao mesmo tempo vai estar repondo alguns nutrientes ali
a base de fruta, que também vai ser favorável para esse tecido. E quando a gente fala de gomagem e esfoliação mecânica também, né, que gomagem também é uma técnica também de estar fazendo uma esfoliação e remoção das células, né, superficiais, e utilizando as esferas calmantes, que aí quando eu falo de esferas calmantes, levamos para a cromoterapia, tá? E aí, o que vocês acharam relacionado ao artigo? Muito importante, professora. Mas ali a gente só vai trabalhar praticamente 2 tipos de rosácea, né? Porque o restante é muito. A rosácea, a primeira imagem que a gente viu, ela é muito agressiva, né? Muito. Como posso dizer? Então, praticamente só 2 que a gente vai trabalhar, né? Que a gente pode estar auxiliando ali Você fala da eritematosa, né? Sim, essa fase da eritematosa, ela já é um pouquinho grave, então normalmente a pessoa não vai para o esteticista quando está nessa fase. Você tem que conhecer, sim, tá? Você tem que identificar, sim, porque é capaz, né, de vai ser a pessoa com consciência não vai para um esteticista para querer fazer uma limpeza de pele, alguma coisa assim, ela vai diretamente com um dermatologista. Mas no caso aqui, essa rosácea ocular, tem gente que não identifica, não caracteriza. Você está lá, às vezes, fazendo uma limpeza de pele, ela está com aquela característica de rosácea, achando que é só no tecido, e ela também é ocular. Entendeu? Então, você também tem que perguntar para ver se o paciente ele tem essa noção também da gravidade que ele tem essa rosácea. Muitas vezes ele pode achar que está com pressão alta ocular, mas não está. Está com a rosácea, que também pode vir também a levar uma deficiência visual, entendeu? Verdade. Isso aí para quem trabalha com cílios, né? O alongamento de cílios é muito importante. Ela tá conhecendo essa patologia também. Isso Gostei. mesmo. Isso mesmo. Cílios, micropigmentação, porque é uma pele muito sensível, né? Micropigmentação, principalmente que quando o tecido fica todo, querendo essa região, né, frontal, ela fica muito vermelha, né, muito irritada. Então, se ela tiver algum tipo de rosácea ali, qualquer região, pode agravar, né? Então, tem que tomar cuidado também. Todas, A senhora já fez algum atendimento desse tipo de rosácea? não. Não? Não, não. De rosácea, eu só peguei rosácea nesse nível, né? Que, com telangiectasias. Sim. E até aparecia até alunas, até inclusive, no dia a dia mesmo, para poder fazer algum procedimento, e aí eu não deixava. Né? Não vai fazer. Tem até uma aluna, a Andressa, que se formou agora, ela tem rosácea, né? Tinha uma outra aluna também que se formou, a Adriana, ela não tinha a característica tanto de rosácea, né? Mas ela tinha bastante telangiectasia, mas a pele dela não sofria, né, com os níveis de temperatura. Mas a Andressa, sim, sofria bastante. Né? E também tem outros alunos que a gente vai vendo, né, pacientes, clientes que vão chegando para fazer estágio e tudo, a gente consegue estar identificando isso aí. Né? Essa última imagem, ela meio que pareceu quando a acne ela tá no estágio de 3 a 4. Aí a pessoa tem que prestar atenção, porque eu olhando a imagem, aí parece no Verdade. estágio acneica, a pele acneica. Verdade. E se aparecer aí uma pessoa jovem, vamos dizer, que ela aparece a partir, vamos dizer, de 20 anos, mas como isso é uma pesquisa, né, que, vamos dizer assim, fontes dermatológicas de 2007, estamos em 2021, então relacionada à alimentação, né, como a gente trata do tecido, que isso também vem a agravar, né, a sensibilidade do tecido, então ela pode aparecer muito antes, né, do que o esperado no tecido, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado.
Às vezes a gente quer ir com aquela vontade, né, de fazer a extração, de resolver o caso, porque o nosso objetivo está muito mais preocupado com isso, né, resolver o problema, não prevenir o problema. Então, nosso objetivo tem que ser também a prevenção, né, do problema. Então, chegando nessa fase aí, sim, pode estar fazendo a extração, mas identificar alguns comedões ali presente e nas outras regiões passar alta frequência também para poder estar acalmando ali o tecido, matando as bactérias, caso se tiver algum ali, né, na região que deve ter também, que é pápula pustulosa, deve ter bastante bactérias ali, né, nas glândulas sebáceas, nos ossos, e máscara calmante, hidratante, porque de qualquer forma a gente vai agredir um pouquinho também, né, então tem que acalmar e hidratar e nutrir esse tecido o máximo possível e orientar também, né? Orientar a lavar o rosto, a tonificar. E isso é o quê? Sabonete calmante, tônico calmante, e um hidratante, né? À base de vitamina C e ácido hialurônico, a base também pode ser a base de aloe vera, pode ser a base de erva doce, né, lavanda, então alguns calmantes também, né, com essência também é favorável, e sempre o uso do protetor solar. Para esse tipo de pessoa, né, a orientação e o uso do protetor solar é fundamental. É uma regra, realmente, que tem que se tornar obrigatória para esse tipo de pessoa e tem que colocar medo mesmo. Então, se uma cliente que aparece com telangiectasia, com rosácea e não usa protetor solar, tem que realmente colocar medo, dizer assim, ó, tem que tomar cuidado, porque sua pele pode vir a manchar, você pode sofrer bem mais, e vai falando várias outras situações que podem vir estar agravando o tecido, né, para poder a pessoa usar protetor solar, porque não é possível, né, que uma pessoa que tem uma pele desse jeito não consiga sentir, né, a queimadura ali no tecido, mas é muito importante também a gente estar sabendo isso, tá? Mais alguém quer comentar relacionado a rosácea, esse artigo? Vamos, gente. Solis fala aqui. Maria Luísa, Poliana, Desirê, Micele. Vamos, gente. Olinda. Fala, o que vocês acharam do artigo? Eu nem deixei vocês lerem aí, individualmente, porque realmente ia demorar bem mais. E não ia estar, né, nessa troca. Rê, o que você achou, Rê, do artigo? Professora, ele é bem interessante. Eu tenho até uma colega que eu trabalhava com ela no João Paulo, que ela tem rosácea também. Ela sofre muito quando o tempo é quente, né? E quando ela fica também estressada, nervosa, ela começa a ficar empolada. Esse é um dos casos também bem importante, né? O estresse. Qual é o nível do estresse que está esse indivíduo, né? Que também pode ser uma doença, né? Vamos dizer assim, psicossomática, né? Então, uma doença que depende muito do nosso psicológico, do nosso humor, bem-estar, para também ela estar agravando, né? Como uma doença que não tem cura, doença vascular, então nossa vascularização e os nossos sentimentos, vamos dizer assim, né? O nosso psicológico trabalha muito relacionado a isso. Tem gente que fica vermelha quando, até vocês mesmos, até aí, por aí, que vocês só estão me vendo, eu não estou vendo vocês. Tem muita gente que quando eu peço para ler, fica nervoso quando lê. Imagine uma pessoa que tem rosácea chega na situação que fica, vamos dizer assim, não é constrangedor, né? Que ler não é constrangedor. Mas uma situação constrangedora que ela fique nessa situação, o psicológico dela vai abalar e a situação ali da rosácea vai ficar muito mais presente, né? Então, tem que realmente
ter essa noção, né? E ela também ter a noção do que ela tem e tentar trabalhar o psicológico. Então, um dos fatores também importantes é fazer a recomendação multidisciplinar, né? Trabalhar com dermatologistas e com psicólogos também, né? Para poder estar equilibrando esse aí. Então, isso também é muito importante. O rosto dela começava, quando ela estava assim num nível de estresse muito grande, o rosto dela começava a se descascar todinho. Olha para isso. Realmente é uma situação bem complicada, né? E aí vocês, o restante, eu quero ouvir também, relacionada à rosácea. Alguma questão, tratamento que a gente pode estar usando? Ah, hein, gente? Professora, Tô eu ouvindo. tinha estudado sobre rosácea, né, lido algumas coisas, mas eu, assim, nunca tinha visto uma pessoa com todas essas características, né? E recentemente o meu sogro, ele já tinha rosácea, mas ele passou por um período, assim, de muito estresse agora na pandemia e com alguns problemas pessoais que ele ficou, eu vi assim de perto, né? Ele ficou realmente super vermelho, o rosto dele inchou, algumas partes, igualzinho diz no artigo. E realmente ele saiu correndo pro dermatologista, porque teve que passar remédios e fazer um tratamento, sabe? E o pior é que ele assim não faz uso, né, de protetor solar. Eu sempre fico falando, passe protetor, mas é coisa de homem. Ah, não gosto, não vou. Mas, assim, é preocupante, né? Ver ele não conseguiu dormir um dia, assim, com dor mesmo. Pense. Então, é uma situação que preocupa, né? Então, a gente temos que fazer o quê? Paliativos mesmo. A estética entra no fator paliativo, né? De estar ali auxiliando na dor, auxiliando para acalmar o tecido, porque é isso que também vai ter, na verdade, a importância, né? Do profissional da estética mesmo em si. Então, realmente é importante a gente estar vendo essa questão da rosácea, porque tem um conhecido, né? Muitas vezes a gente acha que não, mas tem como a Jennifer falou aí relacionada ao sogro, né? Então, é próximo, uma pessoa próxima, né? Então, ela tendo o que ser feito, né? No momento, ela poderia estar dizendo, não, deixa eu colocar aqui, fazer uma compressa, né? Com argila, com água, com temperatura ambiente, para poder acalmar o tecido e tudo. Não temperaturas nem muito baixas, nem muito altas, né? Tá aquela temperatura ambiente mesmo, para poder acalmar o tecido com argila, com algum creme calmante, né, para poder melhorar isso aí. E fora que tem alguns outros paliativos, área medicamentosa mesmo, né, que é importante também ressaltar. Que dependendo do nível e do grau que se encontre, não adianta passar nada para poder acalmar. Tem que ser medicamentoso mesmo. Tá? Não tem jeito. Miceli, para ver se estou sem microfone, mas achei interessante vários tipos de tratamentos que podemos fazer. Vítima, microdermabrasão. Pensei que não poderia usar pele de rosácea. Sim, Lívia, tem essa questão da microdermabrasão. Mas você viu na passagem no artigo, utiliza a microdermabrasão mais com a intensidade, quando a gente vê uma característica assim, com intensidade menos elevada. Ele fala na parte que pode utilizar, né, de forma mais leve, tá, e menos abrasivo ali em algumas regiões, né, que sim, pode utilizar um pino de diamante, pino ultrassônico, só para poder fazer realmente aquela esfoliação ali superficial e ajudar a penetração de alguns ativos calmantes ali no tecido. Agora sim, uma observação muito importante. Quando está na fase aguda, aí a única coisa que a gente vai ter que fazer aí
colocar apenas uma máscara calmante, higienizar a máscara calmante só. Não vai dar para poder fazer micodermabrasão, vai dar para fazer limpeza de pele, não dá para fazer nada. E mesmo assim vai depender do grau, porque dependendo do grau, a gente também não vamos poder fazer nada. Só ter que tomar um medicamento para poder amenizar a situação e pronto. Né? Então, em fases agudas, não tratamos diretamente. Agora, orientações tem que ter. Isso aí é obrigatório, tem que ter orientação. Alguém quer falar mais? Vamos, gente. Professora, Oi, Raimundo. além da argila, né? Você falou dos medicamentos. Esses medicamentos são antibióticos? Sim, sim. Aí já no caso são antibióticos, são calmantes, são analgésicos também, que depender do nível que se encontre, porque também pode ser um pouco mais doloroso, porque você vê naquela situação, né, que você aumentar, né, o tamanho do nariz. Aquilo ali deve sentir um pouquinho de dor, deve ser chato, né, porque às vezes deve estar ali pulsando, né, à tona com aquela situação, aquela temperatura, e você sentir arder, você sentir queimar, inchar o rosto, né, com bastante edema, inchado, sente um pouquinho de dor, né, deve ser um pouquinho complicado. Eu estou falando esse critério de sentir dor, porque eu estou vendo relacionada às questões fisiológicas que acontecem ali naquele momento. Então, provavelmente sim, venha sentir dor, né, naquela região. Então, para poder acalmar também é recomendado. E antibióticos, caso tenha ali pápulas, pústulas, alguns nódulos presentes, que vai ter que ser realmente a base de um medicamento um pouquinho mais forte, né? Analgésicos, antibióticos ali, até antibiótico tópico mesmo. Possivelmente o médico deve passar, um dermatologista. Vamos, gente. Luana, você que leu também um artigo, o que você achou? A Liz falou tudo, mas queria saber da sua opinião. Essa Luana é esperta, viu? Por nada, Rainha. Maria Luísa. Diga, Malu, o que você achou? Professora, eu estava rindo muito. Eu não sou esperta, não. É por isso que você não conseguiu abrir o microfone, né? Porque ou você ria ou você falava. Ai, ai. Mas diz, Malu, o que foi que você achou? E o seu microfone chegou a abrir, Malu, mas só que acho que eu não sei o que aconteceu, você fechou. Tenta ligar ele, tenta falar. Vamos ver mais aqui. Micele, Rê, diga, Rê. Professora, é uma dúvida. Se um cliente me procurar e ele estando com a rosácea bem agitada, eu faço só a máscara calmante, né? E oriento procurar um dermatologista? Sim. Sim, aí porque, na verdade, aí vem o critério da avaliação. Você vai identificar, porque se ele lhe procura, é porque normalmente ele não tem noção do que ele tem. Então, você vai fazer para poder você diagnosticar, né? Que, na verdade, quem vai bater o martelo mesmo do diagnóstico é o médico. Mas para você iniciar um diagnóstico clínico, você vai fazer uma avaliação com as perguntas correlacionadas à rosácea. Se você identificou telangiectasias presentes, vermelhidão ali presente, não tem manchas presentes, então você pode estar aconselhando, você já procurou um dermatologista? Aparece com bastante frequência quando você está
você se expõe ao sol, ou quando você está no local, né, que está com muito calor, ou com muito frio, né, ar-condicionado muito gelado, também aí você consegue sentir, né, essa pele queimar, arder. Isso aí, você tem que fazer essas perguntas para ver se você chega no diagnóstico clínico de rosácea, né? Mas também, se for telangiectasia, você também tem que agir de forma um pouquinho mais branda com esse tecido, tá? Mas de início, se tiver na aguda, apenas orientações e colocar um calmante, né? E o médico. Orientação, na verdade, é orientação médica. Procurar um médico para ver se faça algum paliativo para poder diminuir essa tensão, ou se for um fator mesmo psicossomático, não tem jeito. É diminuir a fase aguda para começar algum tipo de tratamento. Tá? Ok, obrigada. Nada. Malu diz aqui, é importante também, alguns pacientes não têm essa visão da importância. Então, não ligam para poder cuidar, hidratar, etc. E a gente tem todo esse conhecimento, podemos aconselhar e explicar um pouco, sim. E o que mostra o artigo é que tem muitos profissionais da área da estética que não têm a noção do que é a rosácea e não cuidam da rosácea, não, ou seja, não pegam para poder cuidar e também não orientam nessa questão, tá? As pessoas que acham que é bonitinho vão ficar e não cuidam da rosácea. Sério que acha que é? Porque a pele tá rosinha, tá avermelhada, né? Ah, pois é. Professora, Diga, Alice. a senhora acabou de falar, né, que no artigo mesmo a esteticista ela não tem esse conhecimento, né? Então é sobre o conhecimento da esteticista, tem que ter todo esse aparato para quando um cliente chegar no espaço dela, ela vai ter que aconselhar e explicar o paciente dela. E o Isso negócio de mesmo. eu acho que fica assim, bem vermelhinho, bem coradinho. Eu acho que, como agora a gente está nesse negócio de não sair por causa da pandemia, eu acredito que eu deva ter, porque analisando a minha pele, né? Fazendo uma Uhum. anamnese, eu acho que eu tenho rosácea. Vou ter que. Hum. Ela brotou assim. Eu acho que eu tenho agora, E eu porque acho que ela deve ter brotado o quê? Pelo seu estresse de pelo ficar em casa estresse. dia a dia? Isso. E tipo assim, antes eu não sabia, né? E agora eu fui fazer uma anamnese profunda, tá olhando, pegando, analisando, e aí eu percebi isso. Tem que observar isso mesmo, tá, Alice? Observem o tecido de vocês, observem a pele, porque muitas patologias vão estar aparecendo, principalmente patologia psicossomática, por quê? Porque são aquelas patologias que aparecem de acordo com o nosso psicológico, com o nosso bem-estar, nosso dia a dia ali, e principalmente nessa situação, porque já estamos praticamente um ano, né, nessa situação, porque, na verdade, já fez um ano, né, que foi em março do ano passado, Já praticamente, que fez nós uma já professora. fez um ano. Pois é, fez um ano que estamos nessa situação. Então, de qualquer forma, e possivelmente vá se estender por um pouco mais de tempo. Então, temos que trabalhar muito o nosso psicológico. Não é fácil, gente. Eu falo assim, mas não é fácil. Eu pareço o bicho do mato, literalmente. Porque eu estou numa situação um pouquinho mais grave, porque quando começou a pandemia, eu estava grávida. No meio dela, eu tive bebê. E aí voltou, passou o ano, ela continuou, ou seja, eu não saio de casa. Quem faz tudo aqui em casa é meu esposo. Que vai no supermercado. Aliás, eu só saio para poder ir para um médico e volto. Só isso, mas não faço outras coisas. Então, é bem complicado. A gente está 24 horas dentro de casa
Sempre é um avião passando aqui agora. O pessoal que mora perto do aeroporto é uma vez. Então, quem realmente está muito tempo dentro de casa vai sofrer com essas manifestações, né, teciduais, então, com a pele. Então, vai aparecer mais acne. Vai aparecer mais acne pelo fator do uso da máscara, porque quem trabalha, né, tem obrigatoriamente tem que utilizar máscara, e aí ficar com máscara 24 horas, ou, na verdade, ficar com a máscara de quando sair de casa até quando voltar para casa, né, tem esse critério. E aí, utilização de máscara o tempo todo, aí vem acne, aí daqui a pouco vem foliculite, e aí vem manchas em algumas regiões, porque a gente cobre uma região e não cobre a outra. Então, são N fatores, né, que realmente pode, quando essa pandemia passar, pode ter certeza que a área da estética ela vai bombar mais do que ela bombava, né? Vai aparecer muita gente procurando a área da estética para poder cuidar tanto da parte corporal quanto da parte facial, tá? Então, é o critério que vocês têm que estar obrigatoriamente preparados para receber essas pessoas, né? Então, prepare-se para poder estar fazendo alguns tratamentos aí, conhecendo, né, revendo, na verdade, né, alguns critérios da estética facial, né, algumas disfunções, para poder estar mais firme aí e para poder orientar o médico e também estar fazendo os tratamentos, né? Malu diz aqui, minha pele está horrível por questão da máscara. Pois é desse jeito mesmo. Principalmente na região que tem a máscara, é muito suor, Eita, é Jennifer. abafado. É o que, Liz? Não ouvi, Liz, o que você falou. O comentário da Jennifer por causa da máscara. Tá. Vou ter que fazer a ortoplastia por causa da máquina. Desse jeito. Já estão, já conseguiram, né, fazer outro tipo de máscara, né, para poder apoiar um elástico, alguma coisa desse jeito. Mas também é bem é complicado, né? São N situações, viu, Jennifer? São N situações. Realmente que tem que observar. Então, vocês têm que estar muito mais preparados nesse momento, tá, gente? Aí eu gostaria agora, né, que vocês fizessem um protocolo para a rosácea, mais o nível de papulopustulosa e o nível de... Qual é aquela? Deixa eu ver. Rosácea com telangiectasias, né? Rosácea telangiectasia e rosácea papulopustulosa. Qual um tratamento, um protocolo que vocês poderiam estar recomendando para essas dois tipos de rosácea? Não esqueçam que no protocolo você tem que colocar as orientações, tá? E é muito importante você estar orientando o seu cliente quanto aos tratamentos, a home care, tá? Que isso é fundamental para que ele volte, né? Essa importância que você dá é bem favorável para um bom profissional, tá? O conhecimento da patologia, o tratamento, né? E as orientações. Então, eu quero que vocês montem aí um protocolo para esses dois tipos de rosácea, tá? E a orientação também para esses dois tipos. Pode ser? São Ok? dois protocolos, então? São dois protocolos, Liz. Uma paciente, né, vamos botar um sexo feminino para rosácea com telangiectasia e o do sexo masculino para rosácea papulopustulosa. Ok, professora. Vou estar saindo daqui porque eu tenho que Tá, acessar tranquilo, mas aí a o pesquisa que é aqui. que vocês podem estar fazendo?
Eu vou terminar a aula e aí vocês colocam lá no fórum, porque possivelmente fazer duas coisas ao mesmo tempo não vai dar, né? De acordo com a internet de muitos aí. Então, a gente se encontra lá no fórum. Eu vou fazer os comentários lá no fórum, como nós fizemos na aula passada. Pode ser? Pode ser, professora. Vocês concordam? E aí, tendo alguma dúvida, eu já vou colocando lá as dúvidas e mudando, perguntando algumas coisas lá para vocês também, tá? Então, a gente se encontra lá no fórum, beleza? Eu já abri o fórum, podem ir para lá para poder estar botando o protocolo de vocês. Beijos. Beijo, professora. Até mais. Vamos nos Até. cuidar. Por favor. Ai, meu Boa Deus. noite. Para quem pensava que o lockdown era 20 dias, a gente já fez aniversário de 1 ano. Meu Deus do céu. Pois é. Ai, ai, viu, Li? Vamos nos cuidar para poder tentar cuidar do próximo. Isso aí. Boa noite. Tchau, coleguinha. Beijo. Até mais tarde. Tchau, amor.